Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olá, amigo, amiga, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa A Voz da Profecia. E a partir de hoje, nós vamos iniciar algumas reflexões sobre a vida e ensinos de um dos homens mais brilhantes da Bíblia. Considerado o maior intérprete humano do Evangelho, alguém que escreveu quase a metade do Novo Testamento, um verdadeiro gigante intelectual, cuja inteligência desmente a ideia de que piedade é sinônimo de ignorância. Refiro-me ao destemido apóstolo Paulo, homem que a partir do seu inesperado encontro com Cristo, teve a vida radicalmente transformada, de perseguidor dos cristãos a perseguido por causa do cristianismo, de fariseu convencido a cristão convertido. Um homem zeloso e sincero, mas que estava sinceramente equivocado, e ao perceber o erro, teve a coragem de mudar. Nós devemos ter, contando com hoje, uns 16 programas, aprendendo com a vida e os ensinos desse valoroso pregador do Evangelho. A primeira menção ao nosso personagem na Bíblia está no livro de Atos dos Apóstolos. Durante o episódio do apedrejamento de Estevão, o diácono pregador e primeiro mártir cristão. Eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 58, 7:58 e capítulo 8, verso 1, está escrito assim: E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo consentia na morte de Estevão. Observe que inicialmente Paulo é chamado de Saulo. Aqui nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, tanto faz. Saulo é do hebraico, quando este estava entre os judeus, trabalhando com eles. Paulo, do latim, entre os gentios ou os estrangeiros. Na verdade, é a mesma pessoa. Alguns gostam de pensar que Saulo seria o nome dele antes da conversão ao cristianismo e Paulo depois que se tornou cristão. Ok, mas o fato é que trata-se do mesmo homem. Quem era Saulo? Era um jovem inteligente, muito religioso, extremamente zeloso, considerado um homem irrepreensível. Ele estudou com o famoso professor Gamaliel e era visto por todos os mestres de Israel como um homem altamente promissor, competente e forte defensor do judaísmo. Tornou-se membro do Partido dos Fariseus, uma elite religiosa e política que destacava-se pelo conhecimento das Escrituras Sagradas e a prática de boas obras. Saulo também era membro do Sinédrio,
principal tribunal dos judeus, formado por homens escolhidos que desempenhavam funções administrativas e de julgamento. Falando a respeito do seu passado, Paulo diz, Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas por que este homem era um perseguidor da igreja? Porque ele detestava os cristãos? Naqueles dias identificados como o povo do caminho, talvez por Jesus ter dito, eu sou o caminho. No entendimento do jovem fariseu, considerar Jesus, aquele que foi crucificado, como o Messias, o Cristo, e adorá-lo, isso era uma blasfêmia e um insulto à esperança gloriosa de Israel. Como o próprio Saulo ou Paulo diz depois, pregar o Cristo crucificado é escândalo, ofensa para os judeus e loucura, tolice para os gentios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. Paulo via os seguidores de Jesus como gente ignorante, alienada e rebelde, uma seita profana, amaldiçoada e perigosa, que deveria ser eliminada, banida. O pensamento dele era, ou nós acabamos com o cristianismo, com o povo do caminho, ou eles acabarão com o judaísmo. É matar ou morrer. Impressionante, não é? Pensar como este homem foi completamente transformado em seus pensamentos, em suas ideias e também em sua conduta, em seu procedimento, depois que teve um encontro grandioso com o Senhor Jesus Cristo. Não por acaso o próprio Paulo depois vai dizer, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Só em pensar em ti, Jesus, gozo me inunda o ser. Mas é melhor tua face ver, banhar-me a sua luz, ao quebrantado coração, fé e esperança dás, ao que tropeça a tua mão, quão presto estenderás. Minha alegria ser Jesus, como age o prêmio ser minha glória e minha luz, terno eternal viver. Pai querido, maravilhoso Deus, como é bom, Senhor, estudar a Tua Palavra e ver o poder transformador do Espírito Santo na vida daqueles que humildemente se colocam nas Tuas mãos, com o coração aberto para receber, compreender e viver Tua Palavra. Pai, eu te peço nessa hora, abençoa todos que estão orando comigo, Senhor. Especialmente aqueles que talvez nesses dias estão tendo um encontro com novas verdades bíblicas. Verdades que até então eles não conheciam ou que entendiam de uma forma diferente. Dá a todos estes, Senhor, um coração humilde como o de Paulo, que ao descobrir que estava equivocado, ainda que fosse sincero, decidiu abandonar seus pensamentos anteriores e viver segundo a Tua Palavra. Estamos aqui, Senhor, ilumina nossa vida com a verdade que vem do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém.
bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.